deixa eu chamar o meu amigo aqui, pastor, psicólogo, Neudelon Azevedo. Seja bem-vindo, meu brother. Obrigado, pastor Romo. Seja bem-vindo aí, nossos telespectadores, pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube, no Facebook. Para mim é uma alegria estar com você, Romo, conversando, e nessa conferência, né? Tá bem interessante, os temas estão bem interessantes. Para mim é um privilégio, é uma honra poder participar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu sei que o pastor Neudelon tem uma agenda bem recheada, né, bem organizada, e ele abriu um espaço para estar com a gente aqui. E foi das pessoas que mais divulgaram, os caras entenderam a importância da gente refletir sobre tecnologia nesse tempo da igreja. Neudelon, vou te chamar de Neudelon, pode ser? A gente na nossa. Fique à vontade, fique à vontade. Mas com muito carinho, muito. Vamos começar você falando um pouquinho de você. Se apresente aí para a galera que não te conhece. Tem muitas pessoas que são seus convidados, estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Mas tem gente que não te conhece. Gostaria que você se apresentasse para eles. Ok. Bom, nesse nome diferente, né? Neudelon. Tá? Não tem mistério. A mistura de Neuza com Odilon. São meus pais. Né? Tenho 50 anos. Sou pastor batista aqui em Gondor Valadares, na Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos aqui já há 16 anos nesta igreja, uma igreja abençoada, que eu tenho muito, muito carinho, e exerço também, né, a profissão de psicólogo, tenho meu consultório, e praticamente quase pouco tempo depois do seminário, passei a me dedicar também à educação teológica. Então, a gente tem o Seminário Teológico Batista do Leste Mineiro aqui em Valadares, e pertence à Associação Batista, estamos à frente dele. Mas temos também um seminário criado por mim, que é o Kairos, né, batistaead.com.br. Nós temos cursos teológicos, liderança, formação pastoral, aconselhamento cristão pastoral, um modelo diferente, que é o cognitivo comportamental, e missiologia, e os cursos temos ali também. Então, são algumas atividades que Deus tem me dado a oportunidade de exercer, casado com a Cátia, né, uma professora, ministra de música, né, também formado no nosso Seminário do Sul, lá onde eu me formei no Rio de Janeiro, e tenho 2 filhos, né, o Pedro e a Amanda. Eu creio que é acho que o básico, né? Tem muita coisa, né? Se eu for falar sobre as atividades, mas, gente, se vocês têm alguma pergunta relacionada à questão do medo de estudo à distância, coloque aí. Hoje nós vamos fazer uma coisa bem interativa, vai ser um bate-papo. Eu vou estar só aqui pegando uma carona nesse conhecimento do meu amigo. Porque o Neudelon, eu vou contar uma coisa, vou dar um testemunho, Neudelon. O Neudelon deu um jeito com que eu começasse a voltar a estudar novamente. Eu já estudo normalmente, mas não de forma formal, né? Eu estudo aqui as minhas pesquisas e tudo informal. E um dia o Neudelon chega e me fala: Romo, eu criei um curso de aconselhamento. No meio dessa pandemia, eu montei um curso de aconselhamento com uma perspectiva diferente, cognitiva, comportamental. Experimenta aí, veja o que você acha. Ele jogou a isca, né, como um incentivador. Eu falei: vou ver, eu preciso ver. Porque, gente, no meio dessa situação, eu atendi tantas pessoas aqui na minha área, no Brasil, com a tecnologia. Eu falei, aconselhei, orei com gente de todo. E, claro, eu também estou no processo. Eu perdi grandes amigos. A gente entrou em processo de isolamento. Há um monte de questionamentos que geram dentro do nosso próprio coração. E eu falei: eu preciso me atualizar nessa questão de aconselhamento. E eu comecei a fazer o curso, estou fazendo o curso é maravilhoso, muito bom. Para os veteranos, galera que já está aí, eu vou fazer 25 anos de Ministério Pastoral, viu, Neudelon? Jovem assim, mas já tem isso. Tem experiência. Tem um pouco. E para você que está começando também, né? Às vezes você nem é um pastor, mas você gostaria de ajudar a sua igreja, é excelente ferramenta esse curso que o Neudelon está oferecendo. Nós vamos deixar aqui o link para você entrar e ver. Eu aconselho você a fazer esse curso, muito legal, muito bom. Fala sobre aconselhamento e coloca aí um ingrediente novo, que é essa abordagem cognitiva comportamental, que é sensacional, muito prática, muito legal. Não é terapia, e você não vai ser psicólogo, você vai ser conselheiro cristão que vai ajudar nesse processo. Inclusive identificando situações para levar para um profissional. Olha, essa pessoa que você precisa, eu vou te acompanhar com a parte espiritual, mas você vai se conectar com um psicólogo, psiquiatra, um profissional. Dito isso, feita essa propaganda e esse testemunho, não ficou só nisso.
Daqui a pouco vai o Neudelon e me manda, Romo, você pode fazer uma pós-graduação? Poxa vida, já estou fazendo o curso de aconselhamento. Agora vou fazer pós-graduação? Vai o Neudelon me manda uma lista de oportunidades, pós-graduação muito barata, muito boas, reconhecidas. Acabou, entrei na pós-graduação, estou fazendo aí pós-graduação em ensino para curso superior e com ênfase em ensino à distância. Olha que coisa, tudo a ver com o que a gente está vivendo aqui. Então, para você, só para dar um testemunho, para a gente aquecer a nossa conversa aqui, para você ver que tipo de pessoa é o Neudelon, é uma pessoa que te leva para crescer, ele tem interesse em fazer com que você cresça e que você desenvolva na sua área. Ele vê o potencial e abre as janelas que você precisa para voar. Dito isso, Neudelon, vamos começar então, né? Falei, estou pegando sua palestra, eu estou igual aquele pastor que convida o pastor e começa a pregar no lugar. Toma o microfone, não solta o microfone, né? Não solta o microfone. Neudelon, hoje nós vamos falar sobre medo. E eu queria que você falasse aí a introdução sobre essa questão de medo, ansiedade, algo que a gente está vivendo constantemente. Ok. Bom, Romo, primeiro, obrigado aí pelas palavras elogiosas, né? Fico feliz de saber do retorno, você está gostando, né? Realmente o curso de aconselhamento cristão pastoral, porque ele não é só para pastores, é para cristãos de uma forma geral, e o objetivo é capacitar pessoas para ajudar pessoas, né? E aí eu peguei a experiência que eu tenho, né, como psicólogo clínico, na terapia cognitivo-comportamental, de maneira alguma ensinando as pessoas a serem, né, psicólogos, fazer terapia, porque é outro processo, é outra história, mas como cristãos nós podemos ajudar pessoas sim, e aí então o curso é para preparar quem quer ajudar outras pessoas, usando, né, alguns recursos, algumas ferramentas que nós ensinamos ali. Bom, para a gente chegar, né, nosso tema, né, é perder o medo do EAD, do ensino à distância. Mas tudo tem uma história, então eu achei melhor ele dar um embasamento primeiro, né, do como que essas coisas foram acontecendo, para depois a gente chegar no ensino à distância mais específico, né? Primeiro vamos entender um pouquinho que negócio é esse de medo e ansiedade, né? Eu confesso a você que, né, eu tenho aí, você tem 25 de ministério, eu tenho 23, né? Formei 2 anos depois de você, na psicologia, caminhando aí já para mais de 18 anos de prática clínica, muito focado nesse trabalho na área da ansiedade, do medo, e essas duas palavras, elas sempre me deixam me intrigar, porque andam muito juntos, é muito difícil você separar o medo da ansiedade, né? São irmãs gêmeas siamesas, que não foram separadas por médico nenhum. Então, onde tem medo, tem ansiedade, onde tem ansiedade, tem medo, tá? Eu, geralmente, né, eu faço a distinção do medo como algo, assim, mais real, mais eminente, né? E já a ansiedade, apesar de lidar com situações possíveis, elas estão mais no campo da probabilidade. Então, eu vou dizer para você o seguinte, se eu disser para você, olha, eu tenho medo de cachorro bravo, é medo mesmo. Se eu disser para você que agora eu estou com medo de cachorro bravo, já virou ansiedade, porque não tem nenhum cachorro bravo por aqui, eu estou dentro da minha casa, né, não tem nenhum risco de entrar um cachorro bravo aqui, então é uma ansiedade. Cachorro bravo é motivo para se ter medo? É, mas não tem por que eu sentir esse medo agora. Então é uma expectativa de algo que pode vir a acontecer. Mas, de qualquer forma, né, o que vai separar do medo da ansiedade também tem muito a ver com a intensidade. A ansiedade, geralmente, ela antecipa mais o perigo e o medo, né, é quando você está enfrentando a situação aí de uma forma mais direta. Sendo que os dois são necessários para a nossa sobrevivência. Né, você olha para os dois lados quando está para atravessar uma rua por medo de ser atropelado. E você pode estar numa rua mão única, que você geralmente olha para os dois lados. O medo está te protegendo. Você vai fazer uma prova, você está ansioso para essa prova, você aumenta a quantidade de estudo. Então, a ansiedade boa. Quando que o medo é ruim? Então, por ter medo de ser atropelado, eu saio nem de casa. Então, o medo ficou ruim, ficou prejudicial. Uma ansiedade ruim. Eu fico numa ansiedade tão elevada que eu nem vou fazer a prova com receio de ser reprovado, ou na prova eu dou daquele branco, de tanta ansiedade que eu estou vivenciando.
Então, o medo e a ansiedade, eles vão ser bons ou ruins de acordo aí com a dose, né, com a intensidade. A diferença do veneno para o remédio, qual a diferença? É a dose. O veneno pode matar, mas dependendo da dose, ele é usado para curar. O remédio é a mesma coisa, que é feito para curar, mas dependendo da dose, pode matar. Então, tem que ser aí dosado, né? E aí, as pessoas, né, acabam, né, tendo medo, geralmente, do que é novo, do que é desconhecido. E o medo que antecede o medo do EAD, geralmente, é o medo da tecnologia. A princípio, as tecnologias foram criadas, ou são criadas, né, o tempo todo, são criadas para facilitar a nossa vida. Vamos pegar aqui lá nos primórdios da humanidade. Como que a vida do homem ficou mais fácil depois que inventaram a roda? Uau! Imagina, né? Você transportar alguma coisa sem uma roda para te ajudar. Então, foi uma tecnologia criada para facilitar a vida do homem. Né? O fogo, que é um elemento da natureza, mas várias tecnologias foram criadas para manipular o fogo, para você controlar o fogo. Então, são tecnologias criadas para facilitar a sua vida. Mas eu imagino que lá nos primórdios, quando alguém começou a controlar o fogo, assustou todo mundo que estava ao seu redor. Quando as pessoas viram talvez uma roda, achou aquilo estranho, e vai passar em cima de alguém. Pode ter dado algum medo, e passa mesmo, né? E pode ter dado ali algum medo, né? Não é um medo irreal, né? Só que se a gente não enfrentar o medo, às vezes a gente perde oportunidades. O medo, lógico, tudo tem, né, um limite, tem o bom senso, mas o medo precisa ser enfrentado. Então, as pessoas muitas vezes têm medo da tecnologia. Eu, né, assim como você, estudamos lá no Rio de Janeiro, né? Eu cheguei lá em 94, né? Você chegou, creio, em 92, é isso? Isso, cheguei em 92. Isso. Naquela época, o Romo, o computador pessoal ainda era novidade, né? Ainda era algo assim bem novidade, né? Em 94 eu já comecei a ter mais contato com o computador. Eu lembro de um dos nossos professores, né? Você vai lembrar dele, pessoa maravilhosa, professor Silvino Neto, né? Era o nosso professor, que na época fazia mestrado na UERJ. E ele começou, então, a falar de uma nova tecnologia que ia possibilitar, né, o estudo à distância, e em pouco tempo cursos diversos poderiam ser feitos à distância. Ele estava falando da internet, que ele estava tendo contato na universidade, né, na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e para nós ainda era, né, algo totalmente desconhecido. Mas eu, naquele momento, eu já pensei, poxa, né, então assim eu vou poder continuar estudando onde eu for. Né, em qualquer lugar que eu for, até naquela expectativa de ser pastor, não sabia para onde iria, eu vou poder fazer um mestrado, quem sabe um doutorado, uma pós-graduação, porque eu vou estar estudando à distância, eu já consegui vislumbrar aquilo ali. E meu tempo no Rio de Janeiro, eu trabalhei um tempo, né, fazendo digitação de trabalho, depois fui ser professor de informática, e durante muito tempo eu percebi algumas pessoas com muito medo, né, dessa nova tecnologia que era o computador. E algumas pessoas dizem, eu não tenho muita intimidade com isso, eu tenho medo, né, não gosto. E eu pensava, olha, né, as coisas estão caminhando, que vai chegar um ponto que as pessoas não vão poder mais ter esse luxo de dizer, eu não quero aprender, eu não quero mexer com isso. E cada dia mais, né, a tecnologia digital, a informática, o computador, está inserido na nossa rotina, na nossa vida, né, hoje, cada vez mais simplificado, na palma da mão, né? Hoje, um celular, um smartphone, faz muito mais coisas, né? Muito mais recursos, oportunidades, do que tinha quando eu comecei a trabalhar com computador em 94. Não dá para comparar, né? O 386, um Pentium 386 que eu tinha, né? Com qualquer smartphone hoje mais simplesinho, dá um show, né? De possibilidades em relação a esse computador que eu tinha, essa configuração de computador, que era um Pentium 386 naquela época. Eu lembro que você e o Jaelson, né? O Jaelson foi um que levou o computador lá para o nosso alojamento. Antes era só máquina de datilografia. E aí vocês levaram e começaram a ter um negócio, né? A gente tinha algum trabalho, aí você pagava para digitar o trabalho, mas
tinha aquele medo de mexer no computador e apagar alguma coisa, a gente tinha aquele receio. Sim. Exatamente, as pessoas, né, sempre tinha essa expectativa, se eu apertar um botão, né, e apagar alguma coisa. Eu me lembro uma vez que eu, no Word, o editor de texto, eu apertei lá realmente uma tecla em que ficou todo o texto em tela cheia, né? Pronto, como é que volta nesse negócio, né? Como é que volta? Eu fui mexendo, fui apertando o botão, do mesmo jeito que eu apertei um botão sem querer que fez isso, eu apertei um botão sem querer que voltou ao normal, né? Então, assim, eu aprendi muito informática na base mesmo de ensaio e erro, né? Tentativa, ensaio e erro. Você tenta, vai tentando dar errado, vai tentando dar errado, na hora que dá certo, opa, então esse é o caminho, já aprendi, né? Apertando o botão e orando, né? Ô, Senhor, por aí, não, quando você entendeu errado, você ora para achar o local certo, né? Mas até o ensino EAD, o Romo, não é novidade, não é uma coisa nova, né? Né, eu tive pesquisando, você tem aí coisas bem aí do século 2000, em 1980, ou melhor, em 1880, a Universidade de Chicago já tinha um curso à distância. Uau. Em 1880, né? Lógico que não era informatizado como temos hoje, né? Aí depois no século 20, né, 1900, já tinha aí vários filmes e programas educacionais, inclusive em rádios nos Estados Unidos. Em 1937, foi quando o Ministério da Educação, o MEC, aqui no Brasil, criou o serviço de radiodifusão educativa, que produzia esse material aí que era transmitido via rádio. Aí eu já vou falar agora de algo, né, que eu me lembro, né? Eu não sou da época que foi criado, porque é 1941, né? Nasci em 69, sou da minha infância, década de 70, né, depois 80, a adolescência. Então, eu me lembro do Instituto Universal Brasileiro. Então, o pessoal com um pouquinho mais de idade, né? Eu estou com 50 anos, o pessoal talvez aí com 30, 40 anos vai se lembrar, né? Era muito comum você, por exemplo, no Correios, e tinha uma revistinha amarela, com historinhas, né, sobre pessoas que faziam um curso e iam trabalhar. E o curso eram todos por correspondência, inclusive tinha curso de eletrônica e a pessoa recebia, né, material para poder montar em casa. E eu conheci, por exemplo, pessoas que ingressaram na profissão de técnica eletrônica, de eletricista, inclusive chaveiros, que fizeram esse curso do Instituto Universal Brasileiro. Inclusive, essa empresa existe até hoje. Meu Deus, não, deixa eu te interromper e vamos fazer assim, vamos confessar. Você que está assistindo o vídeo aí, se você lembra disso, diz, eu lembro. Porque eu lembro. E vim, pois assume aí, né? Assuma. Dentro da revista dos gibis, né, de quadrinhos, da Mônica, ou dos super-heróis, vinham ali a propaganda. Eu sempre queria fazer essa eletrônica. Eu queria fazer essa eletrônica aqui. Sim, era fascinante, né? Deixa o seu comentário assim, eu lembro. E se você não lembra, diga não lembro. A gente quer saber aí quem que está conectado aí, quem faz parte da história do EAD. Alguns aí vão se lembrar também do telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau, que era pela TV, Fundação Roberto Marinho, era transmitido pela Rede Globo, era em convênio com o MEC, tinha algumas TVs estatais também, né, que também transmitiam. Então, já foi evoluindo essa questão aí do ensino à distância, tá? Mas, naturalmente, né, com a internet, aí retornando lá as palavras do nosso mestre Silvino, né, realmente, né, que ele estava vivenciando lá na UERJ, a coisa explodiu, né, ficou realmente muito mais fácil e, né, com essa pandemia, né, da Covid-19 agora, 2019 para 2020, aí, assim, estava caminhando numa direção, aí empurrou, deu um empurrão a mais. Então, essa questão do ensino à distância hoje, Romo, dá até para dizer que deixou de ser, assim, opção. Eu penso que nos dias de hoje está muito difícil você conseguir um curso 100% presencial. Algumas universidades já estavam observando isso, algumas faculdades, por exemplo, haviam nessa tendência, faculdades de cursos presenciais, né? Em que juntava, né, pegava algumas disciplinas já colocando no EAD. Então, o aluno, né, chegava no quarto, no quinto ano, indo à faculdade 2 vezes por semana,
3 vezes por semana, porque uma parte do conteúdo ele estava no portal onde ele ia fazer. Isso já vinha como tendência. E agora, com a pandemia, a coisa deu uma empurrada maior. Vou dar só um exemplo, né? A minha esposa é alfabetizadora, ela trabalha com as crianças de 6 anos que estão entrando aí, né, no primeiro aninho para poder aprender a ler e escrever. E minha esposa está dando, né? A Kátia está dando aulas online, a dar aula de casa para as crianças. E ela tem crianças que estão aprendendo a ler e escrever. E elas tiveram muito pouco tempo de aula presencial. Ela começou em fevereiro, março, a coisa começou a dar uma parada, ficou um tempo parado, quando, né, viram que a coisa estava prolongando, voltou, né? Ela faz videoaula, ela conversa com os alunos, e a experiência os pais que estão tendo condições, né? Infelizmente, alguns pais não conseguem, mas os pais que estão tendo condições de fazer as atividades que a Kátia passa para as crianças, junto com as crianças, algumas já estão lendo e escrevendo. Uau! Então, essa questão do ensino à distância não tem como fugir, é uma tendência. Eu lembro que já se falava no passado, por exemplo, um curso de medicina à distância. Não, é impensável, realmente. Eu não quero ser operado por alguém que fez um curso de medicina à distância. Verdade. Né? Mas vamos lá, se esse aluno de medicina, ele tem lá uma disciplina História da Medicina, ele vai ter lá Sociologia, ele tem lá algumas disciplinas que são estritamente teóricas, são importantes, mas são informativas, não vão fazer um diferencial na prática desse médico, né? E aí, então, vamos imaginar uma universidade com campus pelo Brasil inteiro, ele vai ser um curso mais barato, porque algumas disciplinas vai ter um único professor para 100 alunos, para 200 alunos. Então, a tendência é essa, né? Não sei se vai chegar desse jeito que estou falando no curso de medicina, mas a coisa caminha por aí. Mas, o Romo, né, alguns medos que as pessoas têm em relação ao EAD, um deles é com relação à qualidade, né? Aquela ideia que, né, se não for presencial, o professor ali em cima, né, o curso vai ser ruim. Algumas pesquisas mostram que isso não é exatamente assim, né? O resultado de alunos que fizeram EAD e alunos que fizeram presencial têm sido bem equiparados. E uma coisa que eu me lembro, desde quando eu comecei a estudar no seminário, para a faculdade de psicologia, mesmo depois fazendo pós-graduação, uma frase, né? Quem faz o curso é o aluno. Exato. Então, aquele aluno focado, aquele aluno esforçado e desejoso, de fato, de aprender, ele vai fazer um curso presencial ou EAD muito bem feito. Aquele aluno, né? Eu lembro que eu dei aula de informática lá na Fábrica Esperança, em Acari, na Pavuna. E um dia eu perguntei para os alunos, o que vocês vão fazer na escola? Eles, a gente vai aprender. Eu falei, nada, não vai aprender nada. Vocês vão lá passar de ano, né? Vocês vão lá para ser aprovado, na maioria das vezes. Foi uma brincadeira, mas tem aluno que é isso, ele vai na escola só para ser aprovado, ele quer o diploma, ele quer concluir o ensino médio, alguns querem concluir a sua faculdade, ele vai lá só para isso, ele não está muito preocupado em aprender. Isso vai acontecer no curso presencial, isso vai acontecer no curso EAD também. Então, é muito mais ligado ao empenho do aluno do que a modalidade do curso, se é presencial ou EAD, né? Outra coisa também, né? Mas o aluno ele pode burlar as provas. Bom, né? Todo mundo sabe que no presencial também, né? Também, né? E aí vai entrar uma outra situação, ou seja, no futuro é o mercado que vai selecionar aquele que burlou e aquele que levou a sério o seu estudo, né? Outro medo que as pessoas têm do EAD é o seguinte, não, quando eu chegar lá no mercado de trabalho, eu ser entrevistado, eu vou sofrer preconceito, porque meu diploma é num curso EAD. Eu vou falar para você que sem muitas convicções, mas quase 99% de certeza. Me parece que a LDB, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, né, foi feita lá por 94, nessa época eu estava entrando na faculdade de psicologia, em 96, chamada Lei Darcy Ribeiro, tá? Se alguém com mais conhecimento, se eu tiver alguma inconsistência, me perdoe aí, mas se eu estiver errado é por pouco. Mas se eu não estiver enganado, lá vai dizer o seguinte, que lá já a previsão do EAD está ali, nessa lei de diretriz e base da educação, chamada Lei Darcy Ribeiro, lá já está prevendo esse tipo de ensino remoto, e lá vai dizer o seguinte, o diploma do aluno em EAD tem que ser exatamente igual do diploma do aluno presencial.
Uau. Então, você está fazendo sua pós-graduação EAD. Uhum. Na mesma instituição que você estiver fazendo, se lá tiver o mesmo curso presencial, imaginemos que eu esteja fazendo o curso presencial, o meu diploma tem que ser, por força de lei, exatamente igual ao seu. Uau. Não pode ter essa diferença. E outra coisa, hoje em dia, né, quem está selecionando, né, eu como psicólogo, a minha experiência nessa área é muito pouca. Eu já fiz alguma coisa nessa área chamada organizacional, de entrevista de emprego, de analisar currículo para a empresa. Tive umas pouquíssimas experiências nessa área, talvez 2 ou 3 vezes. Minha experiência mais clínica, é totalmente clínica, na verdade. Mas o que a gente percebe, conversando com colegas, essa questão do diploma, ele tem o seu lugar, ele tem o seu valor, mas não é mais o principal. Uhum. Né? O diploma e onde a pessoa se formou. Mas várias competências que ele tem, experiências, outros cursos, isso tudo é mais levado em conta do que a instituição que a pessoa formou, ou se ele fez o curso EAD ou o curso presencial, né? Outro medo também, né, é o do aluno perder a motivação pelos estudos, porque não tem alguém ali cobrando, né? Mas hoje, cada vez mais, as pessoas estão focadas, né, no mundo da internet. Então, alguns até preferem mais mesmo, né, o curso EAD do que um curso presencial, né? Bom, e aí, tá, Roma? Mas mesmo assim, né, mesmo eu argumentando... Diga, pode falar. Um comentário aí. E a questão da motivação, mesmo presencial, não significa que você está motivado. Às vezes você cumpre as tarefas por obrigação, não por motivação. Então, a presença do professor ali te cobrando, ela só faz você cumprir as tarefas por uma obrigação. Não é que ele não está, não é uma motivação, né, em muitos casos. É claro que há professores que são extremamente que geram motivação. Mas em muitos casos no presencial também não acontece. No EAD, claro, que quando você escolhe, já existe uma motivação. Você sabe que você vai ter que se disciplinar. Eu acho que até ajuda, né, isso. Eu vou me manter motivado e nasce uma motivação interna mais do que uma externa. Sim, sim, sim. E vai voltar naquilo que eu falei, né? Ou seja, quem faz a instituição, quem faz o curso é o aluno. Então, eu penso que um aluno desmotivado, né, no EAD, não sei se ele estaria motivado também no curso presencial, né? E aí, sim, a pessoa que talvez precise, né, de alguém cobrando, né, talvez ele vai ter que buscar mais outra estratégia, né, estudar com alguém, junto com alguém. Então, talvez seria esse um caminho, né, para a pessoa encontrar nessa motivação, né? E aí, diante desse quadro, a pessoa continua com medo, né? Como é que a pessoa, né, vence esse medo, né? Você já falamos na apresentação, minha prática clínica é baseada na terapia cognitivo-comportamental, né? E aí nós trabalhamos muito com essa questão aí do pensamento. Um pensamento distorcido gera sentimento distorcido e comportamento distorcido. Se eu identifico o pensamento errado, eu tenho que trocar por um certo. Então, eu tenho que pegar esses medos, né, esses pensamentos que eu tenho em relação ao EAD, que são pensamentos distorcidos, e trocar por pensamentos corretos. Então, a gente chama na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, de psicoeducação. Eu preciso me educar com relação a esse medo, entendendo que é um medo irracional, não preciso ter medo. Ou seja, é muito difícil a gente pensar hoje você fazer algo no seu celular que vai inviabilizá-lo, você vai perder o celular. Mesmo que você faça um procedimento que danifique alguma coisa, o sistema operacional do celular, tem jeito, né? Então, é um medo irracional. E outra coisa muito importante em relação ao medo, né? Eu me lembro até certa vez conversando, uma conversa informal com um médico, e ele me falando, rapaz, eu tenho muito medo de avião. Do jeito que eu tenho que viajar, então dá muito medo. Aí ele já emendou, né? Eu sei que não tem remédio para o medo. E realmente, não existe uma pílula para tirar o medo de alguém. Uhum. Mas eu tomo um calmante antes de entrar no avião, chego lá, apago e só acordo na hora quando acabar o voo, né? Uma estratégia dele. O que eu quero dizer para você é o seguinte, Romo, para você vencer o medo, é sempre através
do enfrentamento. Tá? Quanto mais você enfrenta a situação que gera medo, menor ele vai ficar ao longo do tempo. Vai diminuindo esse tempo aí. Então, você precisa enfrentar. Então, aquele negócio que você aprende fazendo, né? Você vai vencer o medo fazendo o EAD. Quanto mais você se esforçar. E aí, pode, de repente, eu vou pagar um curso, né? Vou pagar caro, e aí eu não dou conta. Como é que eu faço? Então, né? A gente chama de aproximação sucessiva. Vai de pouquinho. Uhum. Na internet está cheio de cursos gratuitos, rápidos, curso às vezes de 1 a 2 horas, e então você já vai experimentando, né, aos pouquinhos, isso ajuda você a vencer esse medo, né? Outra coisa é eliminar os pensamentos sabotadores. O que são pensamentos sabotadores? É aquela profecia autodeclarada. O que é isso? Né? Eu digo, eu não vou conseguir. Uhum. Bom, se eu não vou conseguir, eu nem tento. Tá vendo que aconteceu? Realmente eu não consegui? Uhum. Eu não tentei, né? É um pensamento sabotador, né? Eu não consigo, é muito difícil. Uhum. Lógico que o grau de dificuldade para alguns vai ser maior ou menor, dependendo da experiência de cada um. A geração mais nova já nasceu com tablet, smartphone na mão. Essa molecada aí já quase, né? Eles mesmos tiram o selfie deles na sala de parto, quase, né? Quase. Quase. Não chegou a esse ponto, mas é quase. E uma pessoa, né, com menos experiência, né, com a informática, com os aparelhos, nessa tecnologia digital, é natural que essa pessoa tenha mais receio e tenha mais dificuldade, mas acredite no seu potencial. Né? Você é capaz de aprender, você é capaz de treinar, muitas coisas é um treino, né? Se acostumar, né? Outro pensamento sabotador, né? Eu posso cometer como eu já mencionei, cometer um erro e gerar, né, um prejuízo. Isso é muito difícil, nunca vi alguém falar que usando, né? A pessoa deixou cair no chão, né? Tem história que a pessoa deixou cair no vaso, né? Aí realmente, então... lavar o celular, aí não. né? Então talvez, né, você não te aconselho a levar o celular para o banheiro, né? Principalmente se você já tem esse medo. Uhum. Mas você precisa estar mudando, né, esses pensamentos e trocando por pensamentos realistas, né? Teria que ser uma pessoa muito comprometida para dizer que realmente não consegue aprender. Né? Podemos dizer que a grande maioria das pessoas consegue aprender, acessar um site, né, assistir um vídeo, uma videoaula, ler um texto no smartphone. Né? Podemos dizer que a grande maioria das pessoas dão conta disso aí, tá? E aí, então, né... Eu vou fazer uma pergunta, talvez que seja... Por exemplo, uma pessoa que ela tem medo, assim, ela não tem essa experiência, né, com tecnologia, talvez nessa aproximação ela poderia escolher uma área que fosse ela tivesse um pouco de domínio, né? Por exemplo, nós cristãos, nós estudamos a Bíblia há muito tempo, de repente você, vou fazer um curso cristão à distância, que vai ser um ambiente seguro para você fazer um voo, mano. Você acha que isso é um processo legal para a pessoa fazer? Sim, aquilo que eu falei da aproximação sucessiva, né? Você vai começando de pouquinhas coisas, e aí você está, né, acrescentando essa questão aí de você pegar algo que tem a ver com você. Lógico que é muito mais fácil, né? Eu vou estudar, fazer um curso bíblico, né? Eu já sou pastor, eu sou teólogo, é muito mais fácil do que eu já começar um curso sobre física quântica. Eu não tenho muita facilidade com física, com matemática, muito menos com física quântica. Vai ser muito mais difícil. Eu vou desanimar muito rápido, provavelmente. Uhum. Então, se eu pego algo, né, de pouquinho, como eu mencionei, e acrescentando aí a sua observação, ou seja, algo que eu já tenho, né, uma amizade com o tema, né, uma simpatia pelo tema, lógico, a chance de ter sucesso é muito maior mesmo. Vai ficar mais fácil eu vencer esse medo. E você planeja o seu sucesso, né? Você já sabe, por exemplo, se você entra numa área que você já conhece, alguém que cozinha bem, aí pega um curso à distância de cozinha, e ela muita coisa ela já sabe.
Então vai estar aquele sentimento assim, opa, eu consigo. Aí você vai avançar, né? Um curso de cozinha mais avançado, cozinha japonesa, cozinha francesa. Eu tenho uma experiência, eu já, assim, antes mesmo de existir a questão do coach ser tão comum, a minha abordagem pastoral sempre foi com técnicas de coach, de levar a pergunta mais do que a resposta e tudo. E eu comecei a fazer um curso de coach e tinha vários cursos no mercado e tudo. Falei, mas eu vou fazer um básico, eu quero começar um básico. Encontrei um à distância, de graça, falei, vou fazer isso. E a experiência foi tão legal, porque muito do que ele já estava falando eu já dominava. É como se eu, isso eu já sei. Aí eu me envolvi e, claro, que a gente nunca sabe tudo, gente. Você está numa área, eu aprendi tanta coisa, foi uma experiência tão positiva na minha vida para fazer um curso à distância e numa área que eu já conhecia. Então, aí me deu força para avançar, né? Começar a pós-graduação na área de ensino à distância, no curso superior, que já está puxando mais. O texto já exige mais de mim, mas sim, eu já estou preparado. Isso, porque você foi experimentando aos pouquinhos, né? Foi vendo que não era difícil, você se sentia seguro, porque era um curso, né, que você não estava investindo dinheiro, não estava pagando, então você parasse pela metade, não desse certo, não ia ter prejuízo, né? Era um assunto, né, que você não dependia dele, por exemplo, para trabalhar. Uhum. Era um assunto que você estava buscando um acréscimo pelo prazer de conhecer mais. Então, o medo de fracassar, né, era menor, né, nesse caso. Então, vencendo, né, experimentando, né, enfrentando no conta-gotas. Né? Vamos pensar assim, uma pessoa que tem medo de altura. Então ela tem que enfrentar, e aí, para ajudá-la, eu vou pegar a pessoa à força e vou levar para um lugar alto para ela olhar lá embaixo. Não, você só vai aumentar o medo dela. Né? Eu já tive experiência, por exemplo, no consultório, de sair do consultório com o paciente para ir de elevador, andar de elevador, a pessoa com medo de elevador, então vamos andar juntos, vamos enfrentar junto o seu medo. E eu sempre dizia para a pessoa, olha, o limite aqui é você quem determina. Eu vou até onde você me disser que é para ir. Uhum. A qualquer momento, se você quiser, vamos embora, eu estou indo embora com você. Falando assim, eu estava dando para aquele paciente a segurança que ele não ia ser forçado a nada, ele podia experimentar até aonde ele queria experimentar. Uhum. Então, para algumas pessoas, é chegar na porta do elevador e não entrar no primeiro momento. Só que a pessoa vai percebendo que, a partir que vai fazendo isso, a sua ansiedade vai diminuindo até a hora que, por exemplo, ele entra. E ele tem essa característica também com relação ao medo. Quando eu me coloco numa situação para vencer um medo, a ansiedade fica muito elevada. Mas à medida que eu estou me sentindo, estou ali, e os meus medos, né, meus medos imaginários não se concretizam, a tendência é a ansiedade cair. Lógico que eu estou falando de um medo de algo que não representa um perigo iminente. Uhum. Né? Vou vencer o medo de cachorro bravo entrando no quintal que tem um cachorro bravo. De maneira alguma que isso é aconselhável. Mas se eu tenho medo de cachorro bravo, né? E para vencer esse medo, eu posso, por exemplo, ficar do lado de cada grade, deixar ele do outro lado lá latindo, e eu vou me aproximar o máximo que eu suportar, desde que seja uma situação segura. Uhum. Né? Eu posso ter medo de entrar num quintal com um cachorro bravo. Eu não preciso ter medo de ficar do outro lado da grade e estar lá preso aqui, não precisa ter medo. Mas tem pessoas que têm medo. Como enfrenta? Chegar o mais próximo que a pessoa aguentar, passo a passo, devagar, aos pouquinhos. É uma forma de vencer esse medo. Legal. Então, nós já vimos, né, Romulo, que para vencer o medo do EAD, informação. Quanto mais informação, quanto mais informado sobre o assunto, melhor. Se é um curso que você quer fazer, uma pós-graduação, se for o caso, se informe sobre a instituição. Se você conseguir encontrar pessoas que estudaram lá, que possam te dar informações, vai ajudar. Já falamos também de experimentar, né? Mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, que é o enfrentamento. Uma outra atitude é pedir ajuda. Agora, o ideal com relação à tecnologia é você pedir ajuda sempre depois que você tentou. Primeiro você tenta, vê até onde você consegue. Uhum. Agarrou em um ponto, aí você pede para alguém te ajudar. Você pede para a pessoa te ajudar, te falar o que fazer. O ideal não é que a pessoa faça para você, mas que ela te oriente como fazer.
Outra coisa também que é importante para você vencer esse medo é lembrar que o problema não é você. A gente não tem que ter medo, culpa, né? De alguma dificuldade, de alguma limitação. Todos nós, né? Às vezes a gente é muito versátil numa área e não somos em outras áreas. Então, a gente tem que admitir que a gente não vai dar conta de tudo, ou não vai ter, né, a qualidade e excelência como as demais pessoas, mas que a gente pode sair de onde estamos, a gente pode avançar um pouco mais. A gente pode ter essa possibilidade. E uma coisa interessante, né, meu Deus, do ensino à distância, é justamente que não há necessidade de comparação, né? Você, às vezes, você ir para uma sala, por exemplo, você vai estudar uma matéria e tem muitos jovens e você já é uma pessoa experiente. Você pode se sentir um pouco sem graça a situação, ou alguém tira a melhor nota. A distância não, é você e o seu limite, o seu potencial. Se você quer ler o texto 3 vezes para entender, você pode ler 3 vezes. A maioria dos ensinos à distância não há um tempo determinado, muito curto. Você tem que terminar e vai ter a prova amanhã, como é no presencial. Sim. Então, você tem tempo para se programar no seu processo de aprendizagem. Eu acho interessante isso. Não, exatamente. E um dos lemas, né, do curso à distância é essa: você estuda aonde você puder, na hora que você puder. Então, por exemplo, já conversei com várias pessoas, né, no caso do nosso caso aqui em Valadares, né, o curso teológico presencial. Né, já estou ali já há mais de 10 anos e não saberia dizer quantas pessoas, pastor, eu queria tanto fazer teologia, isso também eu não posso, eu sou representante comercial, eu fico 3, 4 dias fora de Valadares, como é que eu vou estudar, né? Agora já é possível. Que legal. Porque aí, às vezes, à noite, ele fica à toa num hotel, né? Um representante comercial, ele só trabalha no horário até às 6 horas, o comercial fechou as lojas, ele vai para um hotel e esperar o dia seguinte. Fica lá, às vezes, à toa, vendo TV, agora ele pode estudar. Ele pode pegar o seu celular, seu tablet, qualquer hotel tem um Wi-Fi, te possibilita um acesso com qualidade, e a pessoa estuda, né? Então tem essa questão. E a prova é essa também, ou seja, que hora que ele vai fazer a prova? Ele vai tirar aquele tempo, né, que vai estar mais tranquilo para se dedicar a essa prova, sem essa pressão toda, né? E quem é que nunca chegou atrasado na faculdade ou na escola de prova, né? Exatamente. A gente que morava no Rio, né, engarrafamento, até assalto possível dentro de ônibus, né? Então, quem nunca teve um problema para chegar na prova, né? No EAD, tudo bem, você já está no local da prova, sua casa, seu quarto, sua sala, aquele ambiente que você reservou ali. Ou quantas vezes você pede para adiar a prova, né? Professor, eu queria... Exatamente. A pessoa não está muito preparada. Não, e eu tinha um lance também, né? A prova era depois do intervalo. Aí, geralmente, sacrificava a aula do professor anterior, professor, né? Deixa a gente estudar logo agora, não, deixa a gente estudar, que está muito preocupado que tem prova depois do intervalo, né? Eu lembro de um professor, um dia ele estressou, né? Gente, mas o meu conteúdo é tão importante como o do próximo, vocês vão precisar dele para a prova depois, então eu tenho que dar minha aula, senão vocês vão chegar na prova sem esse conteúdo e não vai ficar bom, não. Vocês vão ter que estudar, estudo no intervalo, agora eu tenho que estudar minha aula. Aí a gente matava a aula de um professor para poder estudar para a prova do outro. Muito estranho isso, né? Mas acontece no ensino presencial. Exatamente. Legal. Não, nós estamos caminhando aí para o fim, e aí eu queria que você... Outros pontos aí, a gente tem uma notícia muito boa, gente, para anunciar hoje à noite aqui para vocês. Então, fique atento aí, divulgue esse vídeo, essa palestra, coisas sensacionais, gente, para a gente destravar o medo e, quem sabe, na próxima conferência de 2021, você vai dar o testemunho. Olha, eu comecei a fazer meu AD, me formei, fiz esse curso, estou no meio de outro curso. Esse é o nosso objetivo, justamente te ajudar a você alcançar os seus objetivos, usar a tecnologia para o seu crescimento pessoal. Ajudar você a ser um melhor cidadão, um melhor profissional, um melhor cristão e contribuir com a sua comunidade de fé, com a sua igreja. Estudar ainda é um dos mecanismos de ascensão financeira e econômica. Então, é preciso estudar, além de crescimento pessoal. Às vezes você está bem economicamente, um bom trabalho, mas você tem um sonho de conhecer em outra área, se aperfeiçoar na área de teologia, na área de aconselhamento, uma área que você vai fazer por prazer, de forma voluntária. E esse é o momento. A gente não pode deixar de passar esse momento, essas oportunidades que nós temos. Especialmente nós que não somos da geração que nascemos no meio da tecnologia.
E nós trazemos muito medo ainda com a tecnologia. E a tecnologia tem que ser reconhecida como uma ferramenta, né? Meu Deus, eu queria fazer uma pergunta pessoal para você. É Vamos lá. interessante que, por exemplo, as tecnologias antigas, elas trazem um tipo de segurança. As novas geram medo, né? Parece, por exemplo, há muita tecnologia, como a gente já domina, aquilo ali é a minha segurança. Eu não largo meu caderno, minha caneta. Caneta, gente, é tecnologia. Antes Exatamente. Aí eu tenho que escrever no papel, né? Papel é tecnologia. Aí escrever no computador, você consegue ver essa relação entre aquilo que a gente domina e aquilo que é novo e gera medo na gente? Sim, mas o medo, né, está muito ligado ao novo, aquilo que o desconhecido e aquilo que eu não domino. Você falou dessa geração, né, que, como eu também já mencionei, quase que nasce tirando selfie na sala de parto, né? Mas a geração nossa e anterior à nossa já nasceu vendo papel, já nasceu vendo a caneta, né? Então, ele criancinha já via alguém escrevendo, essa pessoa criancinha, talvez o pai, a mãe já entregava ali um papel, uma caneta para ele se interter, do mesmo jeito que o pai e a mãe entrega hoje, né, um tablet, um smartphone, para a criança assistir um vídeo e ficar ocupada. Então, era algo natural, então não tinha como, não gerava medo a princípio. Assim como também, né, o smartphone, o tablet não gera medo nessa geração mais nova, porque já cresceram com ele na mão. Então, a questão, na verdade, não é a caneta, não é o papel, não é o tablet, não é o smartphone. A questão é lidar com o novo, com o desconhecido. O que a pessoa tem que pensar, aí vamos voltar na terapia cognitivo-comportamental, que é a mudança de pensamento, um pensamento irracional, trocando para um pensamento mais adequado, um pensamento mais ajustado à realidade. Tudo bem, né? Se o tablet é algo novo para mim, o tablet é uma novidade, eu não sei agora, mas eu posso aprender. Veja, Romo, eu quando estava no seminário, né, o domínio que eu tinha de informática naquela época, eu estava na frente de muita gente. Né? Durante muito tempo, eu estava na vanguarda, né, o conhecimento. Hoje, tem coisas, aí eu assumo um pouco de preguiça, eu prefiro entregar na mão dos meus filhos. Resolve para mim aqui, por favor. No meu caso, assim, eu tenho bastante tranquilidade para dizer o seguinte, eu creio que eu consigo, se eu tentar, e eu não tenho medo de aprender, não. E não acredito, não tenho estima baixa para dizer que eu não vou aprender. Mas às vezes eu tô com preguiça, então eu entrego na mão dele e falo, se vira isso para mim aqui rápido, e resolvo. É mais rápido eles resolverem para mim, eles vão aprender mais rápido, já fizeram às vezes. Então, no meu caso, né, ainda não é medo, né, é preguiça mesmo. Mas eu tenho a consciência que é preguiça e eu sou capaz de aprender e resolver. Então, você que está nos ouvindo aí agora, né, que talvez aí não tem tanta facilidade, não está tão acostumado, né, não tenha medo não, e acredite na sua capacidade, você pode aprender. Mesmo porque depois que você aprender, você vai falar, mas era isso mesmo? Tão simples, né, tão poucos procedimentos a poder acessar e fazer. Então, é vencer o medo acreditando também no seu potencial, na sua capacidade de superação. E Neudelon, na sua situação também é questão de liderança, né? O líder tem que delegar funções, né? Tem funções que você delega para os seus filhos, né? Você resolve mais rápido. Exatamente. Exatamente. Tem essa questão aí, né? E outra coisa também importante, o Romo, a tecnologia ela é criada para facilitar. Nós estávamos conversando antes de começar, dei um exemplo, né, para você. O que foi para a humanidade quando inventaram a roda? Né, foi um salto, né? A tecnologia, a princípio, é criada para facilitar a vida do homem. Né? O homem não inventou, por exemplo, o fogo, né? O homem não inventou o fogo, mas o acessar o fogo e o controle sobre o fogo envolve uma série de tecnologias para facilitar a nossa vida. Então, por exemplo, você falou de liderança, né? Hoje, como é que a gente pode liderar vários processos através da tecnologia, né? Do WhatsApp, né? Às vezes eu de manhã cedo eu mando 10 mensagens às vezes, e ao longo do dia as coisas vão acontecendo e eu vou tendo o retorno daquilo ali. Sendo que antigamente talvez eu teria que estar ligando para alguém, ou antes do telefone eu tinha que ir até a casa, teria que ir até a casa da pessoa
para conversar sobre aquele assunto, para procurar mais não sei quem para chegar num objetivo. E hoje, da sua sala, você mobiliza 10 pessoas, você mobiliza 20 pessoas de forma muito mais fácil. Ou seja, a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida, não é para dificultar. Então, quem tem medo precisa vencer, né? A gente sabe que é mais fácil falar do que fazer, mas se você tem esse medo, busque, né, ajuda, busque um jeito aí, né, siga, né, os nossos os dicas que foram dadas, né, para você estar vencendo esse medo aí, porque você só tem a ganhar. Muito legal. Vencendo esse medo. Muito bom. Deixa o seu feedback para a gente, seu comentário, sua pergunta. Esse tema do medo, a gente sempre vai trazer nas nossas conferências de tecnologia, porque nós queremos que você tenha uma vida de qualidade, você alcance os seus sonhos, seus objetivos. E um dos empecilhos é justamente a questão do medo.